Métodos contraceptivos fazem parte da vida de homens e mulheres. Alguns são definitivos, como a laqueadura e a vasectomia. Outros não. Esse é o caso do dispositivo intrauterino, o DIU. Ele é o método contraceptivo reversível mais comum, escolhido por mais de 160 milhões de usuárias, ficando à frente da pílula anticoncepcional. A versatilidade e a praticidade do DIU são as principais razões do uso desse método contraceptivo. Então, antes de optar por ele, no entanto, é importante que a mulher entenda os prós e contras. Por isso, hoje convidamos a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra, para esclarecer tudo sobre o DIU. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo, como sempre. Vamos sentar para a gente conversar um pouquinho sobre este tema, falar sobre este método contraceptivo. Acho que é bem interessante a gente poder falar sobre essas possibilidades para a mulher, para o planejamento familiar, para que a mulher, de fato, decida a hora que quer se tornar mãe. E além do planejamento familiar, para a condução de algumas doenças do útero, a gente também pode fazer uso do método contraceptivo DIU. Muito bom. E o que é o DIU, então, doutora? O DIU é um dispositivo que a gente coloca dentro do útero para que a mulher não engravide. Então, é um método contraceptivo, quer dizer, para planejar a gravidez de longa duração. Então, assim, é de 5 anos, são 10 anos, então por isso é considerado de longa duração e que não depende da paciente, da mulher, em relação a ter que estar lembrando todo dia ou tomando uma injeção, tem que ir lá na farmácia tomar a cada mês ou a cada 3 meses. Então, é um método que a gente coloca um dispositivo dentro do útero para prevenir gravidez. Por que optar pelo DIU? Por praticidade? Olha, tem as pacientes de perfil de DIU. As pacientes que esquecem de tomar o anticoncepcional ou não tomam o anticoncepcional no mesmo horário. Eu gosto muito de adolescente, que adolescente é meio danadinha. O anticoncepcional tem que tomar certinho no mesmo horário? Tem que tomar certinho no mesmo horário. E o anticoncepcional, se a mulher estiver tomando alguns tipos de antibióticos, se ela tiver diarreia, se ela tiver vômito, ele pode perder o efeito. Tanto é que ele é um dos métodos que mais falha, é o anticoncepcional. Mas a galera não fala. A galera só fala quando tem um DIU que deu falha, aí eles pegam o neném, porque aquilo ali do neném sair com o DIU na mão é ilusão, tá, gente? Não vai sair grudado na cabeça dele, no pezinho, na mão, nada. O que o povo faz? O povo faz o parto, aí pega o DIU, que estava na mulher, coloca ali na mãozinha do neném e faz aquela coisa, porque é bonitinho, faz um sensacionalismo, aquela coisa toda. Mas o DIU é indicado para alguns tipos de mulheres que a gente vai dizer aqui ao longo do programa. Mas eu, como usuária do DIU e vendo tanta repercussão na internet de relatos de mães, ontem mesmo vi um relato de uma mãe na internet, uma notícia de que uma mãe, uma mulher, 1 ano e meio após usar o DIU, engravidou de 3 gêmeos. Qual que é a eficácia, então, da prevenção da gravidez, doutora? Então, a eficácia é de 99%. Tá assim, entre 0,1 a 0,4 de falência, em comparação com o anticoncepcional, que é 9%. Olha só, 0,1 a 0,4, anticoncepcional é 9%. O DIU assemelha-se na sua eficácia à laqueadura e à vasectomia. Então, assim, o que é importante? Que a mulher não acha que colocou o DIU e tá para sempre amém. Não. Tem que ir ao ginecologista, fazer seus exames periódicos, ver se o DIU está bem posicionado, se ela teve muita cólica, alguma coisa assim, se não tem que dar uma olhada. O vencimento a gente já coloca certinho, mas se ela tem uma ginecologista que a acompanhe, a própria ginecologista vai orientar essa questão do vencimento, porque cada DIU tem o seu período que ele vai ficar funcionando no organismo. Indicação a partir de que idade? A partir do momento que ela planejar ter relação sexual. Então, assim, teve relação, aí tem que ter a primeira relação, tá? Com camisinha, direitinho, porque a primeira relação, gente, engravida, tá? Porque tem óvulo e tem espermatozoide desde a primeira. Então, se proteja, faça uma coisa planejada. Depois que já fez a primeira relação sexual, já pode usar DIU. É mito essa história de que a mulher que nunca teve filho não pode usar DIU. E a menina que, de repente, a mãe quer prevenir, ela não iniciou a vida sexual, já não pode. Não, tem que ter, já tem que ter o canal aberto, né? O que a gente pode, tá planejando acontecer a gravidez? A gente tem o Implanon, que é um etonogestel, aquele de 3 anos que fica no braço. A gente tem a própria mini pílula,
que é chamado minipílula porque ela só tem um tipo de hormônio, porque aí agride menos o organismo até ela poder usar o dispositivo intrauterino. Tem contraindicações ou qualquer mulher pode fazer uso do DIU? Tem contraindicação. Mulher que teve doença inflamatória pélvica recente, mulher que está em tratamento de doença inflamatória pélvica, com corrimento, essas coisas também é contraindicado. Mulheres que têm malformação no útero. Então, essas mulheres, assim, é contraindicado o uso do DIU. Como é que funciona a preparação para colocar o DIU? Tem necessidade de exames, por exemplo? Necessidade de exame propriamente dito, não. Desde que você já tenha uma ginecologista que lhe acompanhe e tal, já saiba. Mas o que é? Quando você vai colocar um DIU, eu já quero colocar o DIU e tal, a gente tem que, pelo menos, ter uma ultrassonografia. Lembra que eu falei que uma das contraindicações é justamente malformação no útero? A gente precisa ter uma ultrassonografia para verificar se tem malformação ou não. Por mais que a mulher menstrue, por mais que ela não sentiu nada, às vezes tem alguma malformação que é contraindicado o uso. Então, o interessante é ter a ultrassonografia e o exame do preventivo, porque se tiver com alguma alteração no preventivo, não é indicado colocar. Pode colocar depois que tratou. Isso, mas para colocar já tem que estar... Então, assim, se você quer economizar tempo, já leva seu ultrassom, já leva seu preventivo. Se você já tem um médico que lhe acompanha há muito tempo, ele já sabe que você não tem malformação nenhuma. Outra coisa, não pode estar grávida. Então, tem que ter o beta. Se você não conhece o médico, você vai colocar lá, então leva o beta também. Efeitos colaterais, diferentes tipos de DIU e como é feita a inserção do dispositivo. A gente vai falar sobre este assunto depois no intervalo, que é bem breve, então você de casa, não saia daí. Muito bem, estamos entendendo um pouquinho mais sobre o DIU, que ajuda aí, é um método de proteção, de evitar a gravidez, né, para um planejamento das mulheres, inclusive para tratamento de doenças, a exemplo do que a doutora já estava conversando conosco. Então, a gente está recebendo a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra, para entender quando ele é indicado, as possibilidades, quais são os diferentes tipos de DIU. E aí, doutora, a gente tem mais de um tipo, né? A gente tem. Então, a gente tem o DIU de cobre, o DIU de cobre com prata, dois DIUs hormonais, que tem levonorgestrel. É o DIU Mirena e o DIU Cailina. Eu trouxe uns exemplos, gente. Eu trouxe exemplo de DIU de cobre, que é esse daqui. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Esse aqui é só pra gente exemplificar. Tá vendo aí? Esse DIU, vocês percebem que ele tem uma haste, ele parece um Tzinho, ele tem uma haste. Já? Posso? Levanta a mãozinha assim um pouquinho. Isso. Opa, tô olhando aí. Aqui. Então, aqui, ó, fica o cobre. No verdadeiro, às vezes tem um anelzinho aqui. O de cobre com prata, o cobre fica aqui, tem um anelzinho de prata aqui, um anelzinho de prata aqui, um anelzinho de prata aqui. O DIU de cobre, ele vai causar uma inflamação benigna para poder matar os espermatozoides, mudar o muco cervical e impedir que esses espermatozoides cheguem a encontrar o óvulo. Então, ele não é abortivo, tá bom? Então, esse aqui é um DIU de cobre. Esse DIU de cobre, gente, tem no tamanho menor, caso a mulher nunca teve filhos. Então, por isso assim, nunca teve filho, não pode. Então, as mulheres que nunca tiveram filho têm um tamanhozinho menor, que é o mini DIU. Eles são todos em formato de Y, doutora? A maioria. E eles têm tamanhos diferentes, então? O mini DIU, ele é um formato tipo uma âncorazinha. Mas você disse ali, o de cobre, ele pode também ter tamanhos diferentes? Tem tamanhos diferentes, porque nós temos os úteros de tamanhos diferentes, então a gente tem que adaptar. Esse daqui é o DIU Cailina. Ele vem montado desse jeito mesmo pra gente fazer no consultório. Eu vou disparar ele aqui, a gente faz assim e já coloca no útero. Deixa eu fechar ele aqui. O Cailina, gente, ele tem 55 miligramas de levonorgestrel. Então, ele tem um pouquinho mais. Por conta dele ter um pouquinho mais, ele acaba que tem alguma absorção no organismo. Então, algumas mulheres que são sensíveis, têm um pouquinho de espinha, ela pode manifestar um pouco de espinha, ela pode, no começo,
ter uma... Esse é um DIU hormonal. Esse é um DIU hormonal. Então, ela pode ter um pouquinho de espinha, ela pode ter retenção de líquido. Mas isso vai se resolvendo ao longo de 6 meses, que é o período de adaptação de qualquer método contraceptivo. Nesse caso aqui, do DIU de levonorgestrel ou Mirena, a mulher pode ficar sem menstruar. 40% das mulheres para a menstruação, mas não é assim, colocou hoje, parou hoje. Leva 3, 4 ou 6 meses. Então, ao longo dos 6 meses, ela vai ter a menstruação interrompida. Eu acho que esses dois, a senhora pode me corrigir se eu estiver errada, são os mais comuns, né? O cobre e o Mirena. É, o cobre e o de hormônio. Porque o de hormônio tem um outro, que é o Cailina, que ele tem 19,5 miligramas de levonorgestrel, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês que ele é menor. Ó, tá vendo? Eu vou abrir o outro, que é o Mirena, ó. Tá vendo? É bem discretozinho, mas o Mirena é um pouquinho maior. Cadê que eu tô olhando ali, vai dar invertido. Aqui, o Mirena, Cailina, ó. O Mirena é o vermelhinho. É o vermelhinho. O Cailina é esse aqui. Certo. Tem menos hormônio, então tem menos absorção no organismo ainda. Os dois são hormonais. Os dois são hormonais. Os dois têm levonorgestrel. Os dois, por serem hormonais, eles têm um prazo de validade de quanto tempo? 5 anos. 5 anos. O de cobre, 10 anos. O de cobre, como é que ele vai agir se ele não tem hormônio? Ele age porque o cobre, ele é espermaticida. Ele mata os espermatozoides. Ele deixa a mucosa dentro do útero hostil para o espermatozoide. Então, o espermatozoide não consegue subir para a tuba uterina. Ele causa uma inflamação? Ele libera íons de cobre. Esses íons de cobre provocam uma inflamação ali, modificando o jeito do endométrio para achar os macrófagos ir lá e matar esses espermatozoides. Além do como que se ele fosse muta... um inseticida. Isso, como se fosse um inseticida, ótimo. E além disso, ele vai modificar o muco, que é o que protege para também dificultar a entrada desses espermatozoides para o útero. Enquanto os hormonais, o hormônio, que vem o papel de inseticida. Só que o que acontece? O de cobre, por causar inflamação, algumas mulheres podem sentir um pouco mais de cólica e pode aumentar o fluxo. Então, por isso que quando você vai no ginecologista, é bom, quando a gente conversa com a paciente, aí diz assim, qual é o melhor método? O melhor vai ser de acordo com você. Ele pode aumentar ou, de repente, ele pode aflorar aquela pessoa que já tem um fluxo elevado? É assim, ó, paciente que tem muito fluxo, paciente que tem muita cólica, eu já não indico o DIU de cobre. E posso não indicar também o DIU de cobre com prata, porque a prata ela é para estabilizar esses íons de cobre e causar menos dor, menos inflamação e menos sangramento. Mas, assim, eu não indico. Quem tem muita cólica, quem quer diminuir fluxo, são os DIUs com levonorgestrel, os DIUs hormonais. Não pode falhar desses hormonais, de repente, ele falhou, ele não liberou o hormônio hoje. Não, ele não falha de não liberar hormônio. Ele faz isso automaticamente todos os dias um pouquinho. Ele tem uma tecnologia programada para liberar os hormônios de acordo com o tempo dele, o tempo de uso. Por isso que é 5 anos. Ao 5º ano, ele já tem uma eficácia menor. Então, a gente já tira para não perder e não ter risco de ter uma gravidez ali. Gente, é muito pouco. É 99% de segurança com DIU. É 99,5% com DIU de hormonal. O DIU de cobre é 99%. 100% seguro, não existe outro, nenhum método contraceptivo 100% seguro. Pílula é pior, é a pior de todas, que é a que mais falha. Pílula, camisinha, anel vaginal, adesivo, não são 100% seguros. Injeção, trimestral ou mensal, não são. Tem uns que são mais eficientes para prevenir filhos e tem outros, como o dispositivo uterino, que além de prevenir a gravidez indesejada, ainda pode ter benefícios em relação ao fluxo menstrual, a cólicas. E como que ele é inserido no corpo da mulher, doutora? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um protótipo. Aqui em cima, dá pra ver? Tá escrito nulípara. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí. Tá nulípara. Nulípara é a mulher que nunca teve filho. Eu vou fazer assim, senão eu olho pra lá e acabo me confundindo. O que acontece? Aqui é o colo do útero. Então, a gente mede, faz uma esterometria, que coloca tipo uma reguinha para medir o tamanho que a gente vai colocar
a marcação para poder colocar no útero. A maioria das mulheres fica em 7. Então, assim, a gente vai introduzir pelo colo do útero, a gente introduz o DIU, deixa eu colocar aqui. Ó, como é mulher no lípara, ele fica mais apertadinho. Ó, aqui, vamos lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou puxar um pouquinho, vou disparar ele lá dentro e aí ele vai ficar lá dentro. Ó, só que eu apertei demais aqui no meu protótipo. E aí ele vai acabar... se abre... Isso, ó. E se encaixa certinho, lá dentro, né? Aí aqui a gente corta o fio. Por que a gente corta o fio? Quando a gente tem um pedacinho de fio, eu vou tirar aqui para não estragar. Ó, a gente vem com a pinçazinha, com o fio e puxa. Ó, aí ele sai. É com o fiozinho, ele sai super fácil se a gente tem o fiozinho aparente. Se não tem o fiozinho aparente, ele também sai fácil porque a gente pega uma pinça jacaré e vai lá na haste dele e tira. O DIU, aí aqui, ó, no lípara é a mesma coisa, só que esse DIU aqui, ele é menor. O que acontece? Esse é o Cailina. É. Aí eu vou mostrar pra vocês um útero de mulher que já teve filhos. Então, assim, a mulher que nunca teve filho não pode colocar? Pode. Por quê? Tá? Qual a diferença do útero da mulher que já teve e da que não teve? O da mulher que já teve é maior. A que nunca teve é menor, o que já teve é um pouquinho maior. Então, ele se adapta melhor ao DIU de Mirena. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Eu vou colocar o DIU Cailina nesse aqui também, porque na prática é um pouquinho diferente do que a gente vê aqui. Ele não fica saindo assim, não. Então, vamos lá. Na nulípara, ó, a gente pode colocar. Aí a gente puxa um pouquinho. Aqui nem vai dar para eu apertar. Estão conseguindo visualizar? Aí, ó, ele vai ficar aqui. Esse aqui vai sair, gente, porque é um protótipo. Mas como uma mulher que não teve filhos, tem o útero um pouquinho menor, é recomendado que ela coloque este, porque ele é um pouquinho menor do que o outro. Vê como ele fica mais, assim... Mais encaixadinho, né? Não, menos encaixado na mulher que já tem um útero maior. Tá vendo, ó? Deixa eu colocar o de Mirena. A gente tem tempo para eu mostrar de novo o de Mirena? Se não tiver, a gente não põe. Mas acho que a gente já conseguiu entender. No próximo bloco a gente mostra um pouquinho mais para a gente entender sobre este assunto, doutora. Mas é bem curioso, de fato, né? Como é que fica ali dentro do organismo da mulher. A gente vai falar sobre esse assunto um pouquinho mais depois do intervalo. É bem rapidinho. Tá gostando? Então fica com a gente que a gente volta já já. Muito bem, a gente está de volta com o nosso programa, recebendo hoje a doutora Nara Brito, que é ginecologista e obstetra. E bem curiosamente, estamos entendendo as diferenças entre os tipos de DIU, quando é recomendado, como ele é inserido no corpo feminino. Você estava mostrando no bloco anterior qual era ali a recomendação para cada tamanho de útero, a diferente, né, é assim, os dois podem ser usados tanto em mulheres que nunca tiveram filhos ou mulheres que já tiveram filhos, porque tem as suas indicações também para prevenir alguns tipos de, como sangramento uterino, disfuncional, etc. Mas eu estava querendo mostrar para vocês que o Cailina, ele é menor, então fica mais acoplado nas mulheres que nunca tiveram filhos. O Mirena, ó, ele é um pouquinho maior, então ele dá melhor na inserção aqui. Ó, viu como ele fica bem certinho? Quando a gente coloca, ele fica assim, ó. Aí eu vou tirar aqui, porque como é um protótipo, eu já falei pra vocês, né? As hastes ficam certinho, né? As hastes ficam lá em cima. Esse fiozinho é um fiozinho de nylon, doutora? É um fiozinho de nylon. Aí o que a gente faz? Esse aqui é um fiozinho de nylon, porque é um protótipo. O de verdade ele é um pouquinho mais durinho, ele parece um metalzinho. Desse daqui de hormonal. O outro não, o outro ele é um pouquinho mais maleável. Então a gente vai aqui, corta aqui e ele fica lá dentro, ó. Direitinho. Aí quando a gente quer tirar, a gente pega o fiozinho. Gente, imaginando que aqui tem uma vagina, tá? Ó, aqui tem uma vagina, tá? Aqui é o colo do útero. Então a gente introduz no colo e na parte interna do colo do útero. Quer tirar, a gente vai lá e puxa esse DIU. Boa! Bom, para a gente recapitular e entender um pouco mais sobre o nosso tema de hoje, quero esclarecer alguns mitos e verdades. Primeiro mito ou verdade na tela, então, para a doutora responder para a gente. Para colocar, precisa estar menstruada. Mito ou verdade, doutora? Mito. A mulher pode colocar em qualquer fase do ciclo menstrual.
acabou a menstruação, está no meio do ciclo, está perto de menstruar ou está menstruada, tanto faz. O importante é a gente ter certeza que ela não está grávida, tá? O que alguns médicos recomendam estar menstruada? Quando a mulher menstrua, o colo do útero fica um pouquinho mais aberto e facilita a inserção. Mas independente da época, chegou lá, se não estiver grávida, a gente pode colocar. É mito ter que estar menstruada para colocar. Próximo mito ou verdade na tela, então. O procedimento para colocar é doloroso? É assim, nem é mito, nem é verdade. Por quê? Quando não se faz anestesia do colo do útero, é extremamente doloroso. O colo do útero, ele tem inervações, então pode acontecer um plexo vagal, a mulher pode manifestar aquele comprometimento, então ela pode abaixar a pressão, ela pode até ter vômitos. Mas também é linear de dor. Algumas podem sentir, outras não. Algumas podem não sentir absolutamente nada. Mas o que eu recomendo, o que eu faço? Eu vou falar da minha experiência clínica, tá, gente? Alguns colegas fazem assim também, outros não. Então, vou falar da minha experiência clínica. Eu costumo fazer sedação consciente. O que é sedação consciente? Eu coloco uma máscara num paciente que vai inalar óxido nitroso com oxigênio. Essa máscara, essa combinação de óxido nitroso com oxigênio não deixa a mulher dormir, não deixa a mulher assim, sem ter consciência, ela fica conversando normal e ela acha que ela não está sentindo, assim, que não tem nada nela. Só que some dor, ela não sente nenhum tipo de dor. Aí, além disso, eu ainda faço anestesia no colo do útero, então é sem dor nenhuma. Antes disso, faço o analgésico, 20 minutos antes, faz o analgésico, para que se porventura ela apresentar algum tipo de desconforto, o analgésico já está fazendo efeito. Faz a sedação consciente no consultório, é igual os dentistas. Vocês já viram, assim, aqueles memes do pessoal ficar falando assim, besteira? Quando vai no dentista, então fica mais ou menos assim. Mas aí no consultório a gente tira um pouquinho mais dessa perda de consciência, de sentido. Isso, muito bem. Então, não é doloroso ser feito dessa forma. Da conduta. Agora, se não for feito com anestesia, vai ser para algumas mulheres extremamente doloroso, para outras não. Bom, próximo mito ou verdade, o fluxo menstrual aumenta. Isso é mito e é verdade. Mito, se você falar todos os dias aumenta fluxo, não. Ou todas as mulheres? Todas as mulheres têm fluxo aumentado? Não. Os que causam aumento de fluxo em algumas mulheres, a maior probabilidade é o DIU com cobre, o DIU não hormonal, ou o DIU de cobre com prata. E se a mulher já tiver uma tendência, né? E se a mulher tiver uma tendência, mesmo as que não têm tendência, por ter a inflamação, algumas podem manifestar esse aumento do fluxo, mas não é de lei. Eu vou ter aumento de fluxo. E outra, se ela tem aumento de fluxo e a gente coloca o levonorgestrel, o Mirena, o Cailina, a tendência é reduzir esse fluxo. Então não dá para dizer que é mito ou verdade, não dá para dizer 100% uma coisa e 100% outra. Cada um tem a sua especificação. Nosso tempo está chegando ao fim, doutora, mas então antes de seguir com os nossos... o mesmo vale para cólica, Isso, né? Geralmente nos primeiros meses aumenta um pouquinho. São assim, 3 meses, 6 meses. E a tendência é reduzindo essa cólica. Agora tem mulher que vai ter cólica e ela quer tirar, a gente tira e troca o método. O homem sente na relação, doutora? Depende do tamanho do fiozinho. A maioria não sente. Gente, tá 1000 ali, né, tal, e a pessoa não vai sentir. Tem que ter muita sensibilidade para sentir o fiozinho. Mas se deixar um fio muito grande, às vezes ele pode sentir e ter um pouco de desconforto. Esse que eu mostrei, que é o DIU de cobre, ó, ele tem bem maleávelzinho, ó. Então, assim, não dá para sentir. Não dá, isso aqui fica atrás do colinho e não dá para sentir absolutamente nada. Então, só vai sentir se, por exemplo, a gente corta, deixa um tanto de fio assim, ó. Dá pra ver? Não, peraí. Deu pra ver? Se deixar um tanto assim, pode ser que ele sinta. Mas não é um sentir que prejudique e cause dor.
Muito bom, olha, o assunto realmente é muito interessante, doutora, mas infelizmente nosso tempo de televisão é curto. Quero agradecer mais uma vez sua participação com a gente. Nas suas redes sociais sempre tem dicas, né? Sempre tem dicas, a gente sempre está falando de todos os métodos contraceptivos. Tá aí, ó, na tela, então, o Instagram da doutora Nara Brito, você pode procurar ela também no TikTok. E agradecer a Celibras mais uma vez por estar conosco, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos. Obrigada pela sua audiência, obrigada pela sua participação. Sábado que vem tem mais. Tchau, gente! Tchau!